Então fala galera, feliz 2023 para vocês. Meu nome é Felipe, estamos aqui para comentar ondas de reality no mercado, primeiro vídeo de 2023. Tomara que esse ano aí seja muito bom para todos nós, tá? E vamos lá, sem delongas, né? É o primeiro vídeo que eu tô fazendo em 2023, acho que o último que eu fiz foi lá no meio de dezembro, então faz muito tempo, né? Mas assim, o meu viés, eu vou acabar repetindo muita coisa, cara, que eu já tenho falado. Quem acompanha o canal do Telegram, quem acompanha nossos vídeos aqui no YouTube, enfim, as análises que eu posto no TradingView, o nosso canal do Substack também, que eu comento mais a parte macro, né? Ou o Twitter também, quem acompanha o Twitter, eu estou bastante ativo por lá. Sabe que eu vou repetir muita coisa, assim, o meu viés não mudou muito. O mercado também não andou muito nesse período, mas se andou mais pro lado do meu viés, né? Então a primeira coisa que eu queria trazer para vocês aqui é o gráfico do S&P anual, né? Quer dizer, cada barra representa um ano, né? Porque eu tenho ouvido e tenho lido, na verdade, muita gente falando assim: se você olhar a estatística do S&P, você vai ver que todo ano ruim ele é seguido de um ano bom. A maioria dos anos ruins são seguidos de anos bons, né? E é verdade. Esse gráfico aqui ele mostra exatamente isso, né? Por quê? Porque a maioria dos anos o S&P sobe, né? Então assim, normalmente tem um ano ruim, né? Sei lá, um ano e meio ali quando a crise vem no meio do ano, fica quebrado, né? Então, esse gráfico aqui está mostrando sempre a partir de janeiro, né? Pega janeiro, dezembro. Então, às vezes a crise vem no meio do ano, então fica dividido ali entre os 2 anos, né? Como foi, por exemplo, aqui, ó, aqui entre 2015 e 2016, né? A coisa começou a degringolar lá no meio de 2015 e começou a melhorar muito no meio de 2016. Então, a crise ficou dividida aqui, né? Mas isso simplesmente é o viés do S&P. O S&P sempre, até agora, né, nos últimos 100 anos aí, né, eu acho que o índice S&P existe desde a década de 50, eu acho. Mas considerando o Dow Jones aí, que é mais antigo, a bolsa sobe, entendeu? Então essa é a tendência natural da bolsa. Agora, eu não usaria essa estatística como, sabe, como uma referência para os meus investimentos. Assim, o 2022 foi um ano ruim, talvez essa barra aqui é da barra de 2022, né, e teve uma queda de mais ou menos 19%, né? Então foi uma queda bastante expressiva. E aí tem gente falando assim: caiu 2022, agora vai subir. Olha, vamos com calma, porque isso não é uma regra, né? Isso não é uma lei da natureza. Que todo ano, do ano seguido a um ano ruim da bolsa, a bolsa vai subir. Isso não é uma regra. A gente tem vários períodos que comprovam isso. E normalmente são os períodos de correção mesmo, né? De crise, de problemas, como a gente está tendo agora. Se você pegar, por exemplo, o topo de 2000 da bolsa lá da bolha do dot-com, que estourou lá nos anos 2000, né, no início dos anos 2000, então a gente teve 3 anos de baixa na bolsa, né? Se a gente voltar aqui, cadê? Botar na escala log para a gente ver o passado aqui, a gente vai ver que na década de 30, né, quando teve aquele grande crash da bolsa, a gente teve a mesma coisa, foram 2, 3, 4 anos ruins seguidos. E aí, depois, na década de 40 também, ali no final dos anos 30, no início dos anos 40, a gente teve correções em série aí de anos, né? Então, um ano muito ruim, depois um ano mais ou menos, depois mais dois, 3 anos ruins, né? Então, essas coisas acontecem, tá? Se a gente olhar, por exemplo, aqui na década de 70, que guarda um grande paralelo com o que a gente está vivendo hoje por causa da questão inflacionária, né? A década de 70 foi uma década que teve grandes movimentos de inflação, exatamente como a gente está tendo agora, né? A gente teve 2 anos aí negativos, tá? Aqui também foram quase 2 anos negativos. No caso aqui da década do 69 e 70, teve uma queda expressiva, aí 70 acabou recuperando, né? E depois 73, 74 de novo a gente teve 2 anos seguidos ruins. Então não é impossível a gente ter um 2023 negativo, tá? E uma das razões que eu acho isso, e aí a gente vai entrar aqui na questão das ondas de Elliott, é que eu acho que a gente tá dentro de uma correção, né? Em primeiro lugar, botando aqui num gráfico de mensal, deixa eu deletar isso aqui. A gente tá nessa onda 5, que eu venho comentando, gravei um vídeo em setembro comentando essa onda 5, tá? Que é uma análise que eu já estava fazendo ela desde, sei lá, 2017, né? Então essa contagem aqui, ela vem de 2017.
Claro que às vezes eu mudo um pouco ela, assim, eu discuto essa questão dessa onda 1 aqui, se aqui foi uma onda 1 ou não, como é que a gente tem que ajustar isso aqui, mas são coisas que são, enfim, são questionáveis, são passíveis de serem discutidas, tá? Mas que não mudam o fato de que a gente teve, pelo menos esse movimento isolado aqui, ele para mim está muito claro que ele exige uma correção aqui, tá? Uma correção significativa deste movimento, tá? Se é o topo do século, né, como eu acho que é, aí já é uma coisa um pouco mais debatível, e eu acho que a gente só vai saber mesmo com o passar dos anos aí. A gente não tem como ter certeza agora. Eu acho que a gente está no topo do século aqui, tá? Eu falei isso num vídeo. Mas mesmo que não seja, mesmo que seja no topo aqui relativo, tem alguns heliotistas que contam esse movimento aqui de onda assim como onda 1. Né? Eles acham que isso aqui foi uma grande onda 2, isso aqui é uma grande onda 1, eles são muito otimistas, né? Acham que a bolsa vai subir, sei lá, que o S&P vai para 20 mil pontos. Né? Bem, pode ser, não sei, vamos ver como é que acontece. Mas pelo menos para este movimento aqui, ó, do fundo de 2009, né, da crise financeira até o topo de 2021, a gente precisa de uma correção, tá? Que já está acontecendo, né? Agora, para essa correção satisfazer aqui um movimento significativo de Elliott, eu esperaria que ela fosse mais complexa do que isso, tá? Que ela fosse mais profunda e que ela fosse mais duradoura, né? Então, esse movimentinho aqui de nada não satisfaz uma correção desse movimento grandão aqui, tá? Não satisfaz. Nem no preço talvez satisfaça, né? Se você estiver muito otimista, coisa que eu não tô, e quando a gente olha para o cenário macro, para a economia, a gente não encontra razão para estar muito otimista. Se estivesse muito otimista, eu poderia dizer que isso aqui no preço, né, essa correção de 23% aqui já satisfaz um Fibonacci que, num caso de um movimento muito otimista, ele faz sentido, tá? Mas não é o caso aqui, não é o meu caso, pelo menos. E, sinceramente, eu acho que qualquer pessoa que esteja muito otimista agora, ela tá iludida, né? E muito menos ainda no Fibonacci no tempo, né? Quem me acompanha sabe que eu aplico muito Fibonacci no tempo, é uma ferramenta muito útil. Eu acho que a coisa ainda vai ficar muito complexa, tá? Eu acho que a gente vai ter um grande movimento para baixo aqui, aí depois vai ter outro grande movimento de alta, provavelmente, tá? Dentro do contexto de correção, tá? E aí depois um grande movimento de baixa, para finalmente terminar essa correção, que pode ser um período de uma década perdida, aí, como a gente teve lá em 2008, entre 2000 e 2008, né? Entre 2000 e 2010, né? A gente teve o que eles chamam de década perdida. O índice não foi para lugar nenhum, né? Se você começar aqui, o índice começou aqui a década e terminou, sei lá, aqui, né? Então o índice foi simplesmente no 0 a 0, né? 10 anos. Quem comprou aqui, quem comprou lá em 1999 se ferrou, né? Só foi ver dinheiro aparecer, né? Foi dead money isso aqui, né? Do de lado. Pode ser que a gente veja algo desse tipo aqui agora. Tudo bem? Quem comprou em 2021 e tá segurando, comprou S&P, né? Pode ver aí uma década perdida. Mas para quem acompanha nosso canal, vai estar preparado. Tá? Inclusive, eu vou gravar um vídeo comentando ativos financeiros defensivos na bolsa. Alguns são bastante agressivos, inclusive, né, que apostam contra a bolsa, tá? Que não são necessariamente ativos defensivos, mas são ativos para apostar contra uma crise na bolsa, uma crise na economia, tá? Eu vou gravar esse vídeo e vou comentar aqui com vocês. Acho que é bem interessante trazer alguns instrumentos que pouca gente conhece. Eu vou trazer para vocês, tá? Então, assim, para mim, 2023 vai ser um ano difícil. Eu tenho dito isso já há muito tempo. Eu tenho procurado pessoas para me convencerem do contrário. Eu quero que alguém muito inteligente, muito safo, alguma pessoa do mercado, venha com um argumento melhor do que esse. Porque o único argumento que eu tenho visto assim, todo mundo prevê crises todo ano. Cara, isso pra mim não é argumento. Uma hora a crise vai vir, né? Uma hora a crise vem. Eu sei que tem gente que é pessimista toda a vida, né? Enfim. Mas não é o meu caso. E eu não acho que isso seja um argumento. Assim, todo mundo sempre prevê uma crise, mas eventualmente ela vem. De vez em quando ela aparece, tá? Então, eu tenho procurado aí argumentos em favor da compra, em favor da alta da bolsa, mas tá difícil de encontrar, tá? E quando a gente olha para nossa contagem de ondas de Elliott, é isso. No curto prazo, o que a gente vê também, e essa contagem aqui já está mais que batida aqui no canal, tá?
eu acho que a gente vai ver uma onda C aqui para baixo dessa onda Z, tá? E, como eu tenho comentado também, eu acho que eventualmente eu vou ter que mudar essa contagem, esse labeling aqui, tá? Eu já tô avisando isso desde cara, mas eu acho que esse labeling aqui, ele tá suficiente, ele não vai atrapalhar se eu tiver que mudar, porque ele tá me ajudando a prever esses movimentos aqui no mais curto prazo, tá? Se eventualmente esse movimento se completar aqui de verdade, como eu tô achando que ele vai, né? Eu posso simplesmente pegar aqui e chamar isso aqui tudo de uma onda A, por exemplo, né? Que é algo que eu não estou fazendo, né? Vamos exercer essa contagem aqui para vocês entenderem o que eu estou falando, né? B e C. Lembra que eu falei que eu acho que a bolsa vai corrigir forte, depois vai ter um movimento de alta aqui até desenhado, né? Eu acho que esse movimento de baixo aqui, vamos ajustar aqui as expectativas de preço. Acho que esse movimento aqui vai ser um movimento de uma onda A, por exemplo, mas está muito no início dela, tá? Então eu acho que essa contagem aqui menorzinha, W, X, Y, ela vai servir para a gente antecipar os movimentos de curto prazo, tá? Então, dito isso, eu continuo achando que a gente vai ter uma correção aqui no curto prazo. E por que eu acho isso? Primeiro, a contagem de ondas de Elliott, que me orienta aqui dentro do contexto de análise gráfica. E segundo, que não tem motivo, não existem motivos para acreditar em uma alta da bolsa. Simplesmente, um Fed pivot, como tem sido levantado, não vai salvar a bolsa de um crash, tá? A gente tá saindo do maior movimento de alavancagem da história, né, de maior quantitative easing da história, para entrar nos momentos de mais aperto monetário da história. Assim, a gente tá saindo indo sabe, dos 250 quilômetros para os 20 quilômetros, tá tentando fazer isso muito rápido, num curto prazo, e tem gente achando que isso não vai causar nenhum problema na economia, nem na bolsa, nem nos ativos financeiros. A gente já tá vendo esses problemas estourarem, a gente tá vendo exchanges explodirem, como foi o caso da FTX, enfim, eu tenho ouvido também muitas coisas, nem cabe aqui no vídeo para falar, mas não dá para ir do 300 km por hora para 20 km por hora rápido sem que isso cause algum problema na economia, tá? Isso não vai acontecer. E aí quando eu olho para minha contagem de Elliott, é isso que eu vejo também. Não vejo nada otimista aqui. E, enfim, é isso, tá? Então, tô pessimista com a bolsa americana, que é o principal ativo financeiro do mundo, tá? É a principal economia. Não me venha falar de China, vem os malucos falando, China, China. Cara, a economia da China é o dinheiro americano. Se as empresas americanas saírem da China hoje, não sobra nada na China, não sobra nada. E o maior consumidor dos produtos que são produzidos na China é os Estados Unidos. Se os Estados Unidos parar de consumir, a China quebra. Ponto. Quem consome, os chineses produzem para o americano consumir. É isso. Então, não me venha com esse papo que a China vai salvar. Meu, sinceramente, é maluquice isso. Tá? E aí, pulando aqui para o Brasil, eu já estou um pouco mais desgostoso do Brasil, tá? Então ficou claro aí, minha contagem é a mesma de sempre. Quem vê outros vídeos no canal vai ver isso. A gente tem essa semana aqui, só para fechar, essa semana a gente teve esse movimentozinho aqui de alta na sexta-feira, né? A bolsa vinha lateralizada aí desde o final de dezembro. E aí veio o pessoal que tá acreditando no Fed Pivot. Agora, com os dados principalmente o PMI e os dados de salários nos Estados Unidos, animaram o pessoal, porque eles acharam que a gente já está na recessão e que isso vai fazer o Fed virar a mão na política monetária e que vai inundar de novo o mercado com dinheiro. Eu não acho que é isso que o Fed vai fazer, né? Não, o Jeremy Powell não deu a menor indicação de que ele vai fazer isso, está falando o contrário, tá falando higher for longer, né? Que é o termo para mais alto por mais tempo, né? Então é isso que ele tem dito. Eu duvido muito que o Fed vá virar a mão na política monetária no curto prazo, tá? Isso não vai acontecer, então acho que no curto prazo que não dá para ficar animado, a galera compra aqui. Eu acho que estão iludida e na verdade eu fiquei muito feliz de ver esse movimento de alta aqui, porque eu tava com medo de
todo mundo está bearish, né? Todo mundo está vendido, alguma coisa desse tipo, que é o tipo de situação que faz que qualquer coisinha mais otimista que apareça faz a bolsa explodir, né? Talvez a gente estivesse aqui numa situação dessa, mas eu acho que a quantidade de gente apareceu assim, falando, eu avisei, vai ter o pivot, não vai ter recessão, vai ser um soft landing, sei lá o quê, né? Então eu fiquei mais calmo, falei, pô, pelo menos isso, né? Nem todo mundo tá tão bearish como eu, então vai ter gente aí para prover a liquidez pro meu trade, né? E aí, como eu falei para vocês, assim, bolsa brasileira tá muito atrelada ao que vai acontecer no exterior. Eu tô menos preocupado com a cena interna, tá todo mundo falando de governo, de ministro, de não sei o quê. Eu, sinceramente, eu tô ligando muito pouco pro que tá acontecendo lá em Brasília. Primeiro porque tá acontecendo exatamente o que eu sabia que ia acontecer. Então, quem acompanha o canal do Telegram sabia que eu tava apostando já que o Lula ia ganhar. E eu sabia que não ia ter governo moderado, coisíssima nenhuma, que na verdade eu até tive alguma esperança assim que o Geraldo Alckmin iria ser, né, aquele cara, aquele homem forte, mas o Geraldo Alckmin tá mais pra um Haddad assim. E o Lula não, o Lula é casca grossa, né? Ame ou odeie, ele é um cara casca grossa. O Alckmin não tem a menor chance, né? E tá fazendo o que quer o Lula, tá fazendo o que quer, né? Não é surpresa para mim, tá? Mas eu tô mais preocupado com a cena externa, né? Eu acho que no curto prazo, minha contagem tá aqui, tá? Eu acho que no curto prazo a gente vai ter um movimento de mais essa pernadazinha aqui que tá indicando, tá? A gente antecipou esse movimento de alta aqui, mais ou menos, quando ele começou, né? Falou, vai ter esse pullback, vai testar esse fundo aqui, acabou aqui, até que passou. Eu falei, depois vai corrigir forte. Aí começou a corrigir forte, eu achei que poderia, né, ir embora. E quando começou a subir, eu falei, não, pera aí. Pode ser que tenha mais uma perna aqui para fechar esse B, né? E tem esses dois alvos principais aí, 112 e 114 mil pontos, tá? E quando a gente vai pro dólar, finalmente, né? E aí, para falar do dólar, a gente tem que. Cadê o dólar? Por que Clabin tá aqui, pelo amor de Deus? E para falar do dólar, a gente tem que falar um pouquinho também do que está acontecendo. Eu falei que não tá falando muito de política, mas a gente precisa falar, né? Então, com um governo que não vai ter austeridade, que vai gastar o que der na telha, né? Se a gente não tiver commodities alto, tá? Se a gente não tiver uma economia global pujante, vai dar ruim, vai dar errado, tá? Então, o dólar provavelmente, por esse cenário, ele deve disparar. Então, como eu tô apostando contra commodities, né? A gente viu o petróleo caindo forte, não vou nem comentar petróleo, mas a gente viu caindo forte, viu outras commodities ali, né? Muito andando de lado. Um commodity que ficou forte foi o minério de ferro, né? Subiu muito forte esses últimos 2, 3 meses, no final do ano passado e agora em janeiro também continua forte. Não tá caindo muito por conta desse trade da reabertura da China aí. Mas que também não me deixa otimista, né? As commodities elas estão cambaleantes, então eu acho que pra gente aqui o trade do dólar é para cima, tá? O dólar vai ser para cima. E quando a gente olha aqui o preço sintético do dólar, que eu calculo aqui, a gente viu isso, né? A gente viu desde setembro o preço sintético deu uma boa corrigida, porque no cenário externo o dólar se enfraqueceu. Se você for olhar o final do ano de 2022, o dólar se enfraqueceu no cenário externo, né? Num movimento que talvez seja momentâneo, mas enfraqueceu, né? E o dólar aqui, em relação ao nosso real brasileiro, ele lateralizou, né? Ele andou de lado, que ficou girando em torno entre os 5 e os 5,50, né? Não saiu, não foi para cima, mas também não foi para baixo, no momento em que o dólar estava enfraquecendo. Então eu imagino que se o dólar não tivesse enfraquecendo na cena global, nosso dólar aqui teria subido forte também. Caso ocorra aquela crise que eu estou comentando, que eu acho que vai acontecer, o dólar vira safe haven, né? vira ativo de segurança, um safe haven asset. E aí, meu amigo, será que eu ainda tenho tempo? Tenho. E aí, meu amigo, o dólar vai disparar a nível internacional e sem commodities, sem austeridade, né? Sem banco central. Talvez os juros altos ajudem a gente em alguma coisa, mas eu acho que dependendo da gastança, dependendo do que o governo fizer, é aí que eu tô te falando, depende do que o governo vai fazer. Se não tiver um mínimo de responsabilidade, o dólar vai disparar. O dólar vai disparar. E eu acho que vai subir de qualquer jeito, tá? Eu acho que o que vai fazer a diferença aqui é se vai ser forte, ou vai ser muito forte, sei lá, vai para 6,50, 6,80, ou vai para 6. Acho que é isso, tá? Então, tchau.